Você já parou para pensar em como uma simples mensagem pode mudar completamente o curso da história? Em como um único momento, uma única palavra, pode transformar o destino não apenas de uma pessoa, mas de toda a humanidade? Hoje vamos falar de um encontro que ultrapassou os limites do tempo. Um acontecimento que ligou o céu e a terra. Um diálogo entre o divino e o humano que continua ecoando há mais de 2000 anos. Imagine o cenário. O silêncio de uma pequena vila. Uma jovem comum, vivendo sua rotina diária. E, de repente, o impossível acontece. Uma visita celestial, uma mensagem misteriosa, uma revelação que traria a esperança a todos os povos. Aquilo que parecia improvável se tornou o ponto de partida para a maior história já contada. E o nome dessa história começa com uma mulher chamada Maria, e uma mensagem enviada por um mensageiro do próprio Deus. Mas antes de mergulharmos nesse relato incrível, pense comigo. Quantas vezes você já recebeu algo que parecia impossível de acreditar? Quantas vezes a vida apresentou um desafio, uma promessa ou um chamado que você não sabia se conseguiria aceitar? A história que vamos revisitar hoje é mais do que um episódio bíblico. É uma lição viva sobre fé, coragem e propósito. É um lembrete de que até nas situações mais comuns, Deus pode manifestar o extraordinário. Este vídeo não é apenas uma narrativa religiosa, é um convite à reflexão. É sobre reconhecer que a fé, mesmo em meio ao medo, é capaz de mover o impossível. É sobre entender que, assim como Maria, cada um de nós é chamado a dizer sim em algum momento da vida, mesmo quando o futuro parece incerto, mesmo quando não temos todas as respostas. Hoje, você vai descobrir o poder que existe em um coração disposto. Vai compreender que as palavras ditas por aquele anjo em Nazaré não pertencem apenas ao passado, mas continuam vivas, pulsando, transformando e inspirando pessoas até hoje. O que aconteceu naquela pequena casa não ficou preso nas páginas antigas de um livro sagrado. Continua acontecendo todos os dias, em cada pessoa que escolhe acreditar. Então se prepare. Feche os olhos por um instante e imagine a cena. O brilho de uma luz celestial, o som suave de uma presença divina e uma jovem diante do inesperado. O que ela ouviria mudaria tudo. O que ela responderia definiria o destino de toda a humanidade. Este é o início de uma jornada que vai muito além das palavras, uma jornada de fé, entrega e amor. Uma história que começa com uma saudação do céu e termina com a maior promessa de esperança que o mundo já conheceu. Bem-vindo ao vídeo Maria e o Anjo, a mensagem que mudou a história. Lições de Lucas 1 para hoje. Prepare-se para sentir, refletir e se inspirar, porque o que você vai ouvir agora é mais do que um relato antigo. É uma mensagem viva que pode transformar a sua vida. Em um tempo em que o mundo parecia mergulhado em silêncio espiritual, quando as vozes dos profetas já não ecoavam há séculos e o povo vivia à espera de um sinal dos céus, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O cenário? Uma pequena vila na Galiléia chamada Nazaré. Um lugar simples, esquecido pelos poderosos, onde poucos acreditariam que algo grandioso poderia nascer. E é justamente ali, no meio da rotina comum de uma jovem mulher, que o Eterno decide se revelar. Maria, uma jovem de coração puro, comprometida com um homem chamado José, descendente da casa de Davi. Seu nome era conhecido apenas por sua família e alguns vizinhos. Ninguém poderia imaginar que, entre todas as mulheres do mundo, ela seria escolhida para ser a protagonista de um dos capítulos mais sagrados da história. Enquanto o sol se punha sobre as casas de pedra e as sombras da tarde se alongavam pelas ruas estreitas, o céu se abria silenciosamente. De repente, o invisível se tornava visível. O que antes era apenas fé, agora se materializava diante dos olhos de uma moça comum. Um brilho intenso, uma presença celestial, e então, uma voz. Salve, agraciada! O Senhor está com você. As palavras romperam o silêncio do momento como uma melodia divina. Maria, assustada, recuou. Seu coração disparou, sua respiração acelerou. O medo e a confusão tomaram conta de seu ser. Afinal, quem poderia compreender algo assim?
um ser celestial, um anjo de Deus diante dela. O anjo percebe seu temor e fala com ternura: "Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus." Essas palavras ecoam com suavidade, mas também com poder. O que estava prestes a ser revelado ultrapassava qualquer entendimento humano. Gabriel, o mensageiro celestial, trazia não apenas uma boa notícia, mas a notícia que mudaria o destino da humanidade. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e porá o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. O seu reino nunca terá fim. Imagine o impacto dessas palavras. Maria, uma jovem simples de Nazaré, estava sendo informada que seria mãe do Messias, aquele que os profetas haviam anunciado por séculos, o prometido, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E ainda assim, o coração humano reage com espanto, com perguntas, com o desejo de entender o inexplicável. Maria, com humildade, pergunta: "Como acontecerá isso se sou virgem?" Então, o anjo revela o mistério divino. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Cada palavra trazia um peso celestial, uma verdade que transcendia a lógica. O impossível estava prestes a se tornar realidade. O mesmo Deus que formou o universo, agora formaria a vida dentro de uma jovem mulher, escolhida por sua graça. E para fortalecer sua fé, o anjo ainda acrescenta uma prova do poder divino. Também Isabel, sua parenta, está grávida em sua velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gestação. Porque para Deus, nada é impossível. Nada. Nenhuma promessa é grande demais, nenhum obstáculo é forte o bastante, nenhuma limitação humana pode impedir o mover de Deus. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Maria respira fundo. Diante dela está o mensageiro celestial, portador da vontade do Criador. Dentro dela, um turbilhão de sentimentos: medo, dúvida, reverência, fé. A decisão que tomara naquele momento mudaria tudo. Ela poderia ter recusado, poderia ter fugido, poderia ter deixado o medo falar mais alto. Mas não. Com os olhos marejados e o coração rendido, ela pronuncia as palavras que ecoariam através dos séculos: "Eis aqui a serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra." O céu se alegra. A missão está aceita. A promessa começa a se cumprir. E naquele exato momento, o invisível toca o visível. O Verbo eterno começa a se fazer carne dentro de uma jovem disposta a crer. Maria não entende tudo, mas confia. E é isso que a torna extraordinária, não por sua grandeza, mas por sua entrega absoluta. O encontro entre Maria e o anjo Gabriel não foi apenas uma revelação divina, mas o nascimento da fé na sua forma mais pura. Uma fé que não exige explicações, apenas um sim, sincero diante do chamado de Deus. Naquele dia, em Nazaré, o plano celestial foi ativado. O Salvador começava a sua jornada para restaurar a humanidade. E tudo começou com o sim de uma mulher que escolheu acreditar no impossível. Depois daquele encontro celestial, Maria permaneceu em silêncio. O anjo havia partido, a luz havia se dissipado, mas dentro dela, algo novo começava a florescer. A presença divina não era apenas uma lembrança, era uma realidade viva, pulsando em seu interior. Porém, junto com a fé, vieram também as dúvidas humanas, os medos, as perguntas que naturalmente surgem quando o sobrenatural invade o cotidiano. Maria era humana, e como todo ser humano, ela também sentia o peso do desconhecido. O que as pessoas diriam? Como explicaria José, seu noivo,
que estava grávida, sendo ainda virgem. Como sua família reagiria? Como uma jovem de um vilarejo simples poderia carregar tamanha responsabilidade? Essas perguntas ecoavam em sua mente, como ondas batendo nas rochas de sua fé. E ainda assim, em meio a tantos questionamentos, uma certeza prevalecia: Deus havia falado. E quando Deus fala, mesmo que o entendimento não venha de imediato, a alma se curva em confiança. Os dias seguintes foram marcados por introspecção. Maria olhava o céu com outros olhos. Cada amanhecer trazia uma sensação nova, de propósito, de mistério, de expectativa. Ela sentia a presença do Espírito Santo guiando seus passos, consolando suas ansiedades, fortalecendo sua fé. E então, uma nova convicção nasceu dentro dela. Se Deus havia prometido, Ele também cuidaria de tudo. Se Ele havia escolhido o improvável, Ele também proveria o impossível. Maria decide então visitar Isabel, sua parenta, aquela que o anjo havia mencionado. Isabel, já idosa, vivia um milagre semelhante. Estava grávida depois de anos de esterilidade. Essa visita seria mais do que um gesto de carinho. Seria um encontro de promessas. Um encontro entre duas mulheres que estavam vivendo o impossível por causa da fidelidade de Deus. A viagem de Nazaré até a região montanhosa da Judéia era longa e cansativa, mas o coração de Maria estava cheio de esperança. Cada passo era sustentado pela fé. Cada respiração era uma oração silenciosa. Ela não estava apenas caminhando para visitar uma parenta. Estava sendo conduzida pelo Espírito Santo para o momento de confirmação divina. E quando finalmente chega à casa de Zacarias e Isabel, algo extraordinário acontece. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê no ventre de Isabel salta de alegria, e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Com os olhos brilhando e a voz tomada por emoção, Isabel exclama: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E por que me é dado isso, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? As palavras ecoam como uma confirmação celestial. Maria não está sonhando. A promessa é real. Deus está agindo, e até mesmo outra mulher cheia de fé consegue perceber a grandiosidade do que está acontecendo. E ali, entre lágrimas e sorrisos, duas mulheres se abraçam, unidas por uma mesma fé e por uma mesma graça. Uma idosa e marcada pelo tempo, testemunha a fidelidade de Deus que remove a vergonha e transforma impossibilidades em bênçãos. A outra, jovem e cheia de vida, carrega no ventre o Salvador do mundo. E é nesse encontro que Maria, tomada de alegria e reverência, entoa um dos cânticos mais belos e profundos já registrados na história, o Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade da sua serva. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Essas palavras não são apenas um cântico, são uma declaração de fé, um hino de rendição e confiança total. Maria reconhece que o Deus que a escolheu é o mesmo que governa a história, o mesmo que exalta os humildes e derruba os orgulhosos. A dúvida dá lugar à certeza, o medo se rende à fé. A incerteza se converte em entrega. Maria permanece com Isabel por cerca de 3 meses. Nesse tempo, ela aprende, cresce espiritualmente e fortalece sua fé. As duas compartilham risadas, lágrimas, orações e conversas profundas sobre o agir de Deus. É como se o céu se houvesse aberto sobre aquele lar. E quando chega o momento de voltar para Nazaré, Maria já não é mais a mesma. A jovem assustada do início agora caminha com passos firmes. O brilho nos olhos revela uma fé inabalável. Ela sabe que a estrada à frente pode ser difícil, que enfrentará julgamentos, olhares, desconfianças.
mas também sabe que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. A dúvida humana havia sido vencida pela confiança divina. O medo se rendeu à fé. Maria entendeu naquela jornada que fé não é a ausência de perguntas, mas a decisão de confiar mesmo quando não há respostas. Fé é permanecer firme quando tudo parece incerto. Fé é dizer sim ao plano de Deus, mesmo que o caminho à frente ainda esteja envolto em mistério. E é exatamente essa fé que nos inspira até hoje. Porque assim como Maria, todos nós enfrentamos momentos em que a promessa de Deus parece grande demais, distante demais, improvável demais. Mas é justamente nesses momentos que o Espírito Santo sussurra ao coração: nada é impossível para Deus. Maria se torna então o símbolo eterno da confiança que vence o medo. Seu exemplo atravessa os séculos, lembrando-nos que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. Quando ela volta a Nazaré, o pôr do sol ilumina seu rosto. Há serenidade em seu olhar. Ela não tem todas as respostas, e não precisa ter. Basta saber que o Criador do universo está com ela. E assim é que a fé se torna carne, que o invisível se manifesta no visível, que o divino se entrelaça ao humano. A história da salvação continua, e o coração de Maria bate em harmonia com o coração de Deus. A história de Maria e o anjo não é apenas um registro antigo em um pergaminho guardado pelo tempo. Ela é uma carta viva, enviada por Deus a cada um de nós. Um lembrete de que o mesmo Senhor que falou a uma jovem em Nazaré ainda fala hoje. Que o mesmo Espírito Santo que a cobriu com o poder do Altíssimo ainda se move sobre o mundo, sobre os corações dispostos, sobre aqueles que, mesmo com medo, decidem confiar. Lucas 1 não é uma história distante, é um espelho. Ele nos convida a olhar para dentro e enxergar a nossa própria jornada de fé, os nossos anúncios divinos, os momentos em que o céu tenta falar conosco e nós precisamos escolher entre o medo e a fé. A primeira grande lição dessa passagem é que Deus escolhe o improvável. Maria não era uma rainha, não vivia em um palácio, não tinha poder, influência ou riqueza. Era apenas uma jovem comum, de uma cidade simples, quase esquecida pelo mundo. E é justamente aí que o amor de Deus se revela com maior intensidade. Ele não busca os perfeitos, ele busca os dispostos. Quantas vezes achamos que não somos bons o bastante para os planos de Deus? Quantas vezes olhamos para nossas limitações e achamos que Ele jamais poderia nos usar? Mas Maria nos ensina que a grandeza não está em quem somos, e sim em quem nos escolheu. Quando Deus decide agir, Ele não procura capacidades, mas corações disponíveis. A segunda lição é que a fé verdadeira começa com um sim. O "Eis aqui a serva do Senhor" de Maria é uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. É o momento em que a humanidade se rende ao propósito divino. É a entrega total, sem garantias, sem explicações, sem saber o que viria depois. Dizer sim a Deus é sempre um ato de coragem. Significa abrir mão do controle, confiar mesmo que não entendemos, seguir mesmo sem ver o caminho completo. E é nesse sim que os milagres começam. Quando Maria respondeu positivamente ao chamado do céu, o impossível se tornou possível. O Verbo se fez carne. A eternidade entrou no tempo. A terceira lição que aprendemos é que o medo não é o fim da fé, é o começo dela. Maria teve medo, é natural. O anjo percebeu isso e disse: "Não temas." Quantas vezes o medo tenta paralisar nossos passos? O medo de não ser capaz, o medo de fracassar, o medo do que os outros vão pensar. Mas Deus não nos chama para uma vida sem medo. Ele nos chama para confiar nele, apesar do medo. Maria não deixou o medo vencê-la.
Ela escolheu a fé. E quando fazemos o mesmo, descobrimos que Deus transforma nossas inseguranças em testemunhos. A quarta lição é que nada é impossível para Deus. Essa é uma das frases mais impactantes ditas pelo anjo Gabriel, e ela continua sendo um farol para todas as gerações. Quando tudo parece sem saída, quando as portas se fecham, quando o mundo diz, não há solução, Deus nos lembra, nada é impossível para mim. Maria acreditou nisso, Isabel viveu isso, e nós somos convidados a experimentar o mesmo poder em nossas vidas. Porque o mesmo Deus que operou milagres no passado, ainda realiza o impossível hoje. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel à sua palavra. A quinta lição é que a fé de uma pessoa pode transformar o mundo. O sim de Maria mudou a história. A obediência dela foi o canal pelo qual a salvação chegou à humanidade. E isso nos mostra que nossas escolhas de fé, por menores que pareçam, têm impacto eterno. Cada vez que dizemos sim à vontade de Deus, algo muda, em nós e ao nosso redor. Deus continua chamando pessoas hoje, talvez não para gerar o Salvador do mundo, mas para gerar esperança, compaixão, perdão, amor e transformação. Ele ainda planta promessas em corações humanos e espera a mesma resposta que Maria deu. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E há algo ainda mais profundo. Maria não entendeu todos os detalhes do plano de Deus, mas mesmo assim confiou. E aqui reside o verdadeiro poder da fé. Não em entender tudo, mas em confiar completamente naquele que tudo entende. Assim como Maria, muitas vezes Deus nos chama para algo que parece impossível. Ele nos pede para crer em promessas que ainda não vemos, para dar passos que parecem grandes demais para os nossos pés. Mas quando respondemos com fé, o milagre começa a acontecer. Dentro de nós primeiro e depois ao nosso redor. Essa é a essência de Lucas 1. O extraordinário nasce no coração dos que creem. Deus ainda escolhe os pequenos para confundir os grandes. Ainda visita os esquecidos para realizar o inesquecível. Ainda transforma a dúvida em convicção e o medo em adoração. Maria nos mostra que a fé verdadeira não é passiva. Ela age, canta, serve, confia e permanece. E o seu exemplo ecoa até hoje como uma luz para todos que desejam caminhar com Deus, mesmo quando o caminho é incerto. Então, olhe para a sua vida. Quais são as promessas que Deus já te fez e que parecem impossíveis? Quais são os medos que têm tentado silenciar o seu sim? Talvez você se sinta pequeno, incapaz, esquecido, mas é exatamente aí que o poder de Deus se manifesta. A mensagem de Lucas 1 nos convida a abrir o coração e dizer com a mesma confiança de Maria: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio. Que se cumpra em mim a tua palavra. E quando esse sim é pronunciado, o céu se move. O impossível começa a se tornar realidade. E a história, mais uma vez, muda de direção. A história de Maria e o anjo é a prova de que a fé é mais poderosa que o medo, que o amor vence a dúvida e que Deus ainda escolhe corações dispostos para transformar o mundo. Tudo começou com uma simples saudação. Salve, agraciada! O Senhor está com você. E a partir desse instante, a história da humanidade foi transformada para sempre. Aquele momento entre Maria e o anjo Gabriel não foi apenas um anúncio celestial. Foi o nascimento da fé em sua forma mais pura. Maria, uma jovem de coração sincero, ensinou ao mundo o verdadeiro significado de confiança. Ela nos mostrou que a fé não é sobre entender tudo, mas sobre crer no Deus que tudo entende. Que o impossível não é uma barreira para quem confia, e que a obediência a Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras,
sempre gera frutos eternos. O sim de Maria ecoa até hoje. Foi através dele que o Verbo eterno se fez carne. Foi através dele que o amor desceu do céu e habitou entre nós. Foi através dele que a promessa antiga se cumpriu. E é através desse mesmo sim que Deus continua operando nas vidas daqueles que têm coragem de se render à sua vontade. A história de Lucas 1 não é apenas sobre o nascimento de um milagre, mas sobre a essência da fé. Ela nos lembra que Deus continua escolhendo corações simples, lugares improváveis e momentos inesperados para manifestar sua glória. Talvez, assim como Maria, você também tenha recebido uma promessa que parece impossível. Talvez haja dúvidas em seu coração, medos que tentam calar a sua fé. Mas lembre-se, o mesmo Deus que fez uma virgem gerar o Salvador é o mesmo que continua tornando o improvável em realidade. A mensagem de Maria é eterna. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É o chamado da confiança. É o convite à entrega. É o símbolo do amor que acredita, espera e permanece firme mesmo quando o caminho é desconhecido. Quando você diz sim a Deus, você abre as portas do impossível. Quando você escolhe confiar, mesmo sem entender, o milagre começa. E quando você se entrega à vontade divina, o céu inteiro se move ao seu favor. Maria não sabia que aquele sim mudaria o mundo. Ela apenas confiou. E é assim que os grandes propósitos de Deus se cumprem, em corações dispostos, em fé silenciosa, em obediência sincera. Que o sim de Maria se torne o nosso exemplo de fé, coragem e entrega. Que possamos, como ela, confiar plenamente na vontade de Deus e permitir que Ele realize o extraordinário através de nós. Nada é impossível para Deus. Que o sim de Maria se torne o nosso exemplo de fé, coragem e entrega. Que possamos, como ela, confiar plenamente na vontade de Deus e permitir que Ele realize o extraordinário através de nós.